Olá, oitavo ano, tudo bem, pessoal? Bom, é o seguinte, a prova estava longa, não estava difícil, não estava impossível de fazer, mas estava longa, né? Espero que todos vocês tenham conseguido fazer. Fiquem tranquilos que quem fez, caprichou, pesquisou, respondeu tudo certinho, teve e vai ter uma boa nota. Eu ainda não corrigi, porque eu tô passando por uns problemas pessoais de saúde com a minha mãe, bem sérios. Inclusive, essa semana eu fiz a live do sexto ano lá do hospital. Então, assim, espero conseguir corrigir logo, tá, pessoal? Peço desculpas aí pela demora, mas é por conta dessas outras circunstâncias aí. Tô meio que emendando dia com noite, tá um pouco, né, puxado, mas vamos lá, né? A nossa última aula, nós estávamos falando de impactos ambientais. A nossa apostila, a laranja nada, azul, tá acabando já. Falta muito pouquinho. E aí eu dividi, em vez de dividir em dois, eu dividi o capítulo em três. Então essa aula vai ficar mais light ainda, mais tranquila ainda, super zen, tá bom? Eu vou falar mais ou menos para vocês o que vai acontecer. Semana que vem não vai subir vídeo de aula. Vai subir vídeo, live, vai subir live, na verdade, não vai subir vídeo, vai subir live. E vai ser super legal, assim, vai ser tipo uma semana, não é bem de... é uma semana de debates, uma semana de interação entre professores e matérias. E vocês vão ver coisas super legais aí acontecendo, debates, conversas, tá bom? E vão ser mais do que os 45 minutos que o Zoom nos permite, né, pelo chat. Então é isso. Na outra semana eu termino o capítulo, passo tarefa e prova. Vocês vão ter prova, tá bom? Então, as próximas 3 semanas. Semana interdisciplinar de debate, filosofia, cultura, que seria uma semana de ciências, vamos dizer assim, paralelo, né? Depois termina a matéria, depois prova. E depois já chegou agosto, dia 3 de agosto. Tá passando muito rápido, pessoal. É esse mundo novo nosso, né? Cibernético. Vamos lá. Então, nós estávamos falando de impactos ambientais. A última coisa que nós estávamos falando era do Polo Norte, certo? Agora, nós vamos falar de águas oceânicas contaminadas. Ai, vocês sabem, né? Que os oceanos têm o problema dos plásticos. E os plásticos estão em todos os lugares, inclusive em creme de rosto. Porque os pedaços de plástico grande, nós estamos... Nós não, né? A WWF, pessoal ambientalista, voluntários, estão tentando tirar. E tem gente até desenvolvendo tipo uma peneira, assim, para limpar o oceano. E já foram tiradas toneladas de lixo e plástico dos oceanos, embora ainda se jogue, se chegue toneladas de lixo nos oceanos, né? Então, nós temos problemas ambientais sérios aí, animais que comem esse lixo, que morrem, mas o problema do microplástico é pior e mais difícil de resolver. Nós temos cremes que a gente passa que possuem micropartículas de plástico e elas vão para os oceanos. Tem vários outros produtos que usam pequenos pedaços de plástico, isso aí vai ser mais difícil, né? E o livro de vocês, a apostila, começa falando da poluição dos oceanos através, porque não é só plástico e lixo, né? Através dos vazamentos de petróleo. Os 2 maiores vazamentos que aconteceram no planeta foram na América do Norte. O segundo maior foi no Alasca. E o maior
foi ali no Golfo do México, perto da cidade de New Orleans, em uma plataforma que se chama Deepwater Horizon, Horizonte de Água Profunda. Traduzindo seria isso. Então, assim, vazamentos de petróleo são muito prejudiciais ao meio ambiente, aquela mancha de óleo pesado, que nem querosene, invade os oceanos e mata os animais. Garça, vocês viram o que aconteceu no Nordeste do Brasil com o vazamento que aconteceu, que nem foi brasileiro que fez. Parece que foi de um navio que vazou, né? Vocês viram o que aconteceu com o Nordeste brasileiro? Os animais tolados de óleo e eles morrem, né? Os voluntários ficam tentando tirar deles de garça. É uma judiação. E aí, em 1989, lá no Alasca, uma plataforma da Exxon Valdez, que é uma das maiores no setor aí, vazou. Foi no litoral do Alasca. Vazaram 45 mil a 125 mil metros cúbicos de petróleo. Isso significa 257 mil a 750 mil barris de petróleo. É muita coisa. E em 2010, 10 anos atrás, o pior deles, a plataforma chamada Deepwater Horizon, no Golfo do México, perto de New Orleans, só alguns quilômetros de New Orleans, no sul dos Estados Unidos e sudeste do México. Que deixa eu pegar aqui o atlas para vocês e abrir aqui. Eu tava inclusive porque meu atlas desmontou, né? Tava inclusive aqui. Aqui aos Estados Unidos. Hoje eu tô fazendo diferente, pessoal. Não tô gravando lá na minha escrivaninha. Tô gravando com uma mão só, a outra tá segurando o celular. Minha gambiarra não deu muito certo. Ó, aqui vem o Golfo do México, né? Então aqui, ó, é norte do México e sul dos Estados Unidos. Então nessa região, ó, aqui é o estado de Louisiana, aqui é a cidade de New Orleans. Então mais ou menos onde é esse quadrado aqui, ó, nessa região houve o vazamento, tá? Foi o pior deles. Foi no Golfo do México. A plataforma explodiu, 7 trabalhadores morreram, 5 milhões, o outro que eu falei não chegou a 1 milhão, né? Esse aqui, 5 milhões de barris de petróleo. Vazaram. Vazaram por 3 meses. 87 dias. 3 meses de vazamento. Isso se espalhou por 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros é mais do que a distância de Bauru até o Rio de Janeiro. Foi o maior vazamento de petróleo que aconteceu no planeta. Por obra do ser humano, né? Que foi lá furar e deu problema, deu ruim. Eu ia falar Bom, outro problema que eu já comecei a falar no vídeo é o descarte de resíduos. Eu comecei a falar do plástico, né? Tanto o campo quanto a cidade descartam os seus resíduos incorretamente. E parte deles é jogado nos rios, que transportam isso até os oceanos. Porque os rios, eles vão um desaguando no outro até chegar no oceano ou em um lago. Tem alguns que desaguam, é bem raro, mas a gente tem o delta do Okavango na África que deságua dentro do continente. Mas é exceção. 99%, 95%, 98% dos rios do planeta vão se juntando até desaguar no mar ou em algum lago, né? Então, assim, esses rios conduzem esses resíduos descartados em lugares inapropriados, nos campos e nas cidades, para os oceanos. Lugares que têm indústrias e terminais portuários na faixa costeira
são lugares mais críticos de sujeira. As indústrias emitem resíduos nas suas produções e isso acaba comprometendo aí a saúde dos oceanos e, né, o ser humano, consequentemente, que a gente vive nesse planeta, não tem outro, e a gente está devastando o planeta, a verdade é essa. Outro fator que afeta os oceanos é um termo geológico, tá? As prospecções de minério de ferro no fundo dos oceanos. O que é isso? A procura, os estudos e as pesquisas por minério de ferro ou qualquer outro minério no fundo dos oceanos. Essa movimentação também acaba prejudicando e deixando resíduos. A própria navegação marítima, né, que acontece aí dos grandes navios petroleiros, navios de carga, navios de cruzeiro, navios de pesca. A gente fica longe do oceano e não tem muita noção, mas o bichinho é movimentado, né? E aí Greenpeace, WWF fazem algumas ações aí, mas teríamos que rever aí como que a gente navega no mundo. Mas as correntes marítimas seriam as abelhas e os passarinhos dos oceanos, porque a abelha leva pólen, né? Passarinho também. Às vezes você nem tem mamona na sua casa, começa a nascer um pé de mamona. É semente que passarinho trouxe, né? As correntes marítimas, elas fazem isso igual passarinho. Ela sai de um lugar e vai para o outro, ela espalha essa poluição marítima. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, o que é corrente marítima. Vento, ó. É ar se deslocando dentro do próprio ar. O que isso tem a ver com corrente marítima? Corrente marítima é água se deslocando dentro da própria água. É como se fosse um rio dentro do mar. No filme lá do Procurando Nemo, tem aquela cena que a tartaruga tá lá. E aí ela sai da corrente marítima, depois ela volta e vai embora. É aquilo. Vento é uma corrente de ar dentro do próprio ar. Corrente marítima é uma corrente de água dentro da água. É um rio de água. Vai ser um rio do quê, né? Mas é um rio de... É um rio dentro do oceano, né? E as correntes marítimas, elas têm sentido próprio. Elas não ficam variando tanto quanto o ar, tá? É mais difícil ter variação, porque a água é mais densa que o ar. E elas têm sentido. E elas cruzam o mundo. Só para vocês terem ideia, a corrente do Golfo, que se forma no Golfo do México, ela vai lá para a Europa. Acho que eu falei isso em algum vídeo. Ou não. Não sei. Mas ela sai, né, do Golfo do México, região ali do México, Bahamas, né, Panamá, Costa Rica, Belize, sul dos Estados Unidos. Essa corrente do Golfo cruza o Oceano Atlântico e vai para a Europa. E é ela que é a responsável pela Europa não congelar, igual o Canadá. Porque se vocês olharem, deixa eu abrir o mapa aqui. Se vocês olharem no mapa mundi, só uma curiosidade, tá? Mas é uma curiosidade bem legal. Ó, se vocês olharem, o Canadá tá na mesma latitude que a Europa. Só que a Europa não é tão fria e congelada igual o Canadá. Por quê? Porque a corrente do Golfo, que é uma corrente de água quente, que se forma aqui na região equatorial, sobe, vai para... Deixa eu ver se eu acho as correntes marítimas. Vai para a Europa. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? A corrente do Golfo, ó, vai lá, aquece a Europa, esfria, fica fria, ó, muda de cor. Aí ela vem aqui para essa região equatorial de novo, vem aqui no Golfo, fica quente e vai para a Europa. E conforme ela vai indo, ela evapora, né? E ela dá uma amenizada no clima da Europa. O Canadá é muito mais frio do que a Europa. Você pegar Portugal, Espanha, Inglaterra, eles
não tem um histórico de neve que o Canadá e partes dos Estados Unidos têm. É responsável essa corrente marítima. Ela é maior do que o rio Amazonas, que é o maior rio continental, né? O maior rio que a gente conhece em volume de água do planeta. Se tem pontos do rio Amazonas que você tá numa margem e você olha, parece que você tá no mar, olhando o oceano, porque você não vê a outra margem. São cerca de 15 quilômetros. E a corrente do Golfo é maior que isso, né? Então, essas correntes que são essas, tá vendo, ó? Ó, que são esses rios dentro do oceano, ó. Elas se movimentam, olha isso aqui, ó. Elas se movimentam no planeta todo e elas vão espalhando a poluição. O lugar mais sujo, mais degradado, que o oceano tá mais judiado no mundo, é a costa dos Estados Unidos, ó. Tanto a costa pacífica quanto a costa atlântica. Daí, e não tem correntona aqui, ó, tá tudo sujo. Tudo sujo, ó, leva sujeira, ó, pra cá. Ó, tá sujo, né? Vai levando, vai espalhando a sujeira. Então, as correntes marítimas ajudam no espalhamento aí da poluição atmosférica, da poluição marítima, tá? E como eu já falei, a costa dos Estados Unidos é a mais degradada do planeta. Claro que Europa, não significa, eu falando dos Estados Unidos, não significa que a costa europeia, a costa chinesa, japonesa estejam uma beleza limpa. Inclusive, a gente tem umas consequências aí. Esse aquecimento dos oceanos que está acontecendo, fenômenos como o Laninha, o El Ninho, são dois, tá? O El Ninho, Laninha, essa alteração de temperatura no planeta está destruindo, inclusive, os 3.000 quilômetros de corais do Recife de Corais aqui da Austrália. Gente, parece que eu tenho um dente de ouro, né? Ó, fica brilhando, credo. Bom, então é isso. Desculpa aí se alguém tem dente de ouro, tá? Que me dá uma má impressão. Um negócio brilhando dentro da boca. Mas assim, nós temos que diminuir os impactos ambientais aqui no nosso planeta, hein, ó. Corona é um grande exemplo do que a gente está causando no planeta. Mas o assunto não é corona. Em 2005, 15 anos atrás, vocês não eram nascidos, passou um furacão chamado Katrina. Tararara. Aqui nos Estados Unidos, deixa eu pegar o mapa. Passou no estado da Louisiana, na cidade de New Orleans. New Orleans fica no delta do rio Mississippi, que é ó, segue meu dedo aqui, ó. Ó o rio Mississippi, ó. 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 Gente, olha o tamanho dele. Cruza os Estados Unidos. Estados Unidos está entre os maiores em extensão territorial países do mundo, né? Tá aí com o Brasil aí pareando. A diferença de tamanho entre o Brasil e os Estados Unidos é o território do Alasca. Eles são maiores porque eles têm o Alasca. Em terras contínuas, o Brasil é maior. Porque o Alasca tá lá pra cima, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês no mapa. Ó, Estados Unidos é esse verdinho e mais esse. Tá vendo? Em terras contínuas, os Estados Unidos são menores que o Brasil. Mas eu acho errado falar isso, porque o Alasca faz parte dos Estados Unidos, igual Fernando de Noronha faz parte do Brasil. Os Estados Unidos têm um território maior, tá bom? Depois é o Brasil. E o que acontece? Passou esse furacão no delta do rio. O rio não deságua em estuário, que é um canal só. O rio Mississippi se abre em vários canaizinhos, uma região plana, até meio baixa, de planície, né? E esse rio se abre.
um dos pontos, um dos veios do rio está a cidade de New Orleans. E a cidade tem uns diques de contenção de água. Igual a Holanda, que é abaixo do nível do mar e foram empurrando o mar, construindo, né, os diques e colocaram lá os moinhos, os famosos moinhos holandeses. Em New Orleans é mais ou menos a mesma coisa. Para conter as águas, eles construíram uns diques. Só que quando o furacão passou, ele arrebentou os diques de contenção de água e 80% da cidade foi alagada. 80%. Centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas. 1.500 pessoas morreram. Foi o maior desastre, não é socioeconômico, mas o maior desastre humanitário que aconteceu nos Estados Unidos, na história do país, até hoje. E então, New Orleans fica no delta. Deixa eu voltar no mapa dos Estados Unidos. Sabe lá onde eu coloquei ele, que tá tudo solto aqui. Vou fazer assim, ó. Tadá! Aqui fica mais bonitinho de ver, né? Mas ele vai escorregar. Então, aqui na cidade... Nossa, nem aparece aqui. De New Orleans, que aqui... Deixa eu virar. Ó, New Orleans, tá vendo? Nessa pontinha aqui. Que aqui é nessa pontinha aqui. A cidade de New Orleans, então, passou o furacão Katrina. Gente, esse furacão fica a poucos quilômetros da plataforma Deepwater Horizon, que vazou em 1989. Imagina se esse furacão destrói de novo essa plataforma e me vaza 5 milhões de barris de petróleo de novo, né? Ainda bem que não mexeu com a Deepwater Horizon, certo? Mas passou em New Orleans, inundou 80% da cidade. Ela rompeu os diques, matou 1.500 pessoas, milhares ficaram desabrigadas e 134 mil casas foram destruídas. É quase a quantidade de casas, eu acredito, que de Bauru. Porque se vocês fizerem 134 mil vezes 3 ou 4, que é a quantidade de habitantes que mora mais ou menos numa casa, vamos fazer por 3, que tem casa que mora 2. São quase 400 mil pessoas, né? Que ficaram sem casas. É quase a população de Bauru, praticamente, sem casa. E para a prefeitura dar jeito nisso? Foi um caos, pessoal. Eu que já sou mais velhinha e experiente que vocês, lembro muito bem disso. Porque o noticiário, né? Igual tá focando no coronavírus, focou nisso na época. Inclusive, o livro de vocês traz um texto que conta como está a cidade 10 anos depois. Ainda não recuperada, né? Mas melhor, só que com problemas sociais. Eu vou ler para vocês, página 44. 10 anos do Katrina. New Orleans é mais branca e mais cara. Auxiliada por bilhões de dólares e impulsionada pela garra de seus cidadãos, New Orleans se recuperou de maneira que poucos teriam imaginado nos 10 anos passados desde o furacão Katrina. Mas a nova New Orleans é mais branca e paga-se mais para viver nela. Sabe por quê, pessoal? O furacão destruiu as moradias baratas. Imagina, era simplesinho, né? Para destruir ali, é mais fácil destruir moradia simples do que mansão, né? É mais difícil. E aí as moradias baratas foram destruídas. O pessoal só tem moradia mais cara para morar. E acho que 134, 124 mil moradores negros e pobres foram embora da cidade. Não quiseram arriscar mais. Perderam tudo, né? Então, mas vamos continuar lendo o texto. Os bairros afro-americanos em toda a cidade ainda passam por dificuldades e o índice de homicídios, mortes,
voltou a subir. Aí uma pessoa falando: você vai ouvir muita gente dizendo que as coisas estão muito melhores, que a economia melhorou. E outras pessoas dirão que tudo está muito pior, comentou Alison Plyer, do Think Tank The Data Center de Nova Orleans. E as duas realidades são verdadeiras. Tem um bando de gente que vai falar que melhorou e tem um bando de gente que vai falar que piorou. Há alguns sinais de renascimento. Este ano, foi em 2005, né? Então essa reportagem de 2015 é de 5 anos atrás. Este ano o número de passageiros que transitam pelo aeroporto de Louis Armstrong, onde milhares de refugiados dormiram em agosto de 2005, enquanto tentavam conseguir voos para sair da cidade, finalmente superou o volume anterior ao furacão. Finalmente esse aeroporto está tendo mais voos do que ele tinha antes do furacão passar. O índice de abertura de empresas é de 64%. Superior à média nacional, quer dizer, lá está abriu mais empresa do que o resto do país. E a receita do imposto sobre as vendas foi de 29%, foi 29% mais alta este ano do que antes do Katrina. Quase todas as escolas da cidade foram assumidas pelo Estado e são administradas como escolas autônomas. A cidade recuperou 80% da sua população anterior ao furacão. 360 mil é a população atual da cidade, mas 124 mil moradores deixaram a cidade por causa do furacão e nunca mais voltaram. Mas o largo canal industrial separa o Lower Ninth Ward de todo o progresso. Orly Fields, de 80 anos, é um senhor, descreve o bairro como a selva. Então tem um canal, depois do canal está abandonado, é o lugar dos pobres. E ele fala: nessa área apenas uma escola foi reaberta, além de poucas lojas. A população de New Orleans ainda é majoritariamente negra, ela tem muito negro, mas os negros caíram de 67% dos habitantes antes do Katrina para 60% hoje. Diminuiu 7%, né? A renda das famílias negras é metade da renda das famílias brancas. E a classe média e alta negra da cidade encolheu, diminuiu. A pior estatística é a seguinte: 39% das crianças de New Orleans vivem na pobreza. Um número que praticamente não mudou desde o furacão. A passagem do Katrina tornou a vida da cidade mais cara. Os aluguéis subiram 43%. Pessoal, 43% é tipo, subiu na metade. Se vocês pagam um aluguel aí na casa de vocês, pensa, mais ou menos, um exemplo. O aluguel custa R$1.500. Agora o aluguel foi para R$2.100. Eu pago 1.000 de aluguel, foi para 1.500. Subiu bastante, pessoal. Muitos dos imóveis alugados baratos foram destruídos na inundação. Milhares de famílias continuam na lista à espera de receber um alojamento subsidiado. Pessoal, 10 anos nessa situação, imagina. É muita coisa, né? Lamentável, ó caro guru. Então, daí, muitos, né? Agora, isso é o caso de New Orleans. Voltando nos impactos ambientais, muitos climatologistas, cientistas do clima, eles atribuem esses eventos extremos, como o Katrina, né? Os eventos extremos aumentaram em quantidade e aumentaram em intensidades. Se antes passava, 2 Katrina por ano, agora já tem 10 Katrina. E se o Katrina tinha força de 5, agora o Katrina tem força de 8. Então, aumentou a intensidade e a ocorrência desses eventos. E esses climatologistas atribuem ao aquecimento das águas oceânicas, o aquecimento atmosférico global e outras mudanças climáticas causadas pelo homem, pela poluição, né? Que alterou aí a natureza. Então, e a nossa principal responsabilidade
é a grande quantidade de emissão de gases de efeito estufa, gás carbônico, principalmente, né? Pessoal, em 2011, 9 anos atrás, onde o mundo já estava na corrida para diminuir a emissão de gás carbônico, olha só, foram emitidos 34 bilhões de toneladas. 34 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. É muita coisa ainda. Estados Unidos, China e Canadá são os que mais emitem. Tem que mudar isso, hein, pessoal? Senão, ser humano, ó. A gente viu o Polo Norte que eu falei a aula passada, né? Derretendo, que vai conseguir passar navio. Já tem a China, que não tem nem fronteira, já tá disputando a região, né? Urso polar entrando em extinção, horror. Vamos lá. E as grandes cidades possuem microclimas. O que é isso? Climas ali da cidade. Por quê? Quando a impermeabilização do solo, asfalto, tal, tirou a vegetação, ajuda nos deslizamentos de terra, a gente viu. E não sei se a gente viu, foi no 6º ano, na verdade. Então, a impermeabilização dos solos, a fumaça, esse monte de CO2 que é lançado, forma uma camada de resíduos na atmosfera. Essa fumaça essa poluição vem principalmente da indústria dos automóveis. E aí, essa camada, sabe quando você deixa o carro no sol? O raio de sol entra no carro, mas ele não consegue sair. Quando você abre o carro, ai, até bati a cabeça, tá aquele vapor de ar quente. É isso. A camada de poluição deixa o calor entrar, mas o calor não dissipa. E aí fica aquela ilha de calor, né? Os centros urbanos são mais quentes do que as periferias. Porque tem muito cimento, né? Muito asfalto. E aí, o que acontece? Ilhas de calor. A impermeabilização do solo também ajuda na erosão das encostas, inundações, porque se tá chovendo e tá com cimento, não vai absorver a água. Essa água vai correr e vai fazer inundações, igual aqui na Nuno de Assis, né? Vai inundar os fundos de vale. E a Nuno é um vale de rio, né? É o leito maior do rio que a gente resolveu fazer avenida. E a erosão das encostas, né? Porque você tira a camada de vegetação que diminui o impacto da água e as raízes fixam o solo. Se você tira isso, é mais fácil de acontecer erosão, né? Na atmosfera causam as ilhas de calor. No inverno acontece a inversão térmica. Uma camada de ar mais fria se forma nessa baixa altitude e não consegue sair também por causa da poluição. E aí fica aquele monte de poluição parada, ataca asma, bronquite, doenças respiratórias e pulmonares do pessoal da cidade grande. Inclusive, ó, tem até uma foto aqui, né, no livro de vocês, desse ar parado aí, dessa poluição toda, certo? E essas áreas urbanas, cidades que têm muitas indústrias, é comum chuva ácida. Cubatão tinha muita chuva ácida. Chuva ácida acaba com as plantas, destrói as construções. Áreas petroquímicas e industriais que têm muita chuva ácida. O relevo também pode colaborar para a concentração de poluentes. Como? Imagina que você tem um relevo assim. E aqui, ó, na palma, não posso soltar outra mão, né? Você tem a cidade. O ar não consegue sair, fica parado aqui, ó, né? Só se ele subir para sair. Então, o relevo também pode colaborar com a concentração dos poluentes. Então, é isso, pessoal. O livro de vocês traz deixa eu só explicar o que é isso. Traz um mapinha com uma anamorfose. O que é uma anamorfose? Uma distorção. Olha só esse mapa. Para vocês entenderem, o que vocês têm que ler? O título, ó. Anamorfose, países que mais emitem gás carbônico, né, CO2, por fontes de energia, de 1850 a 2007. Quanto mais poluição o país emite, maior ele está. A África, que não tem muitas indústrias, né, é economicamente menos desenvolvida, ó, ela está estrangulada. Já olha a China, Japão, Reino Unido tá enorme. Aliás, cadê o Reino Unido? Aqui. Reino Unido tá enorme.
Ó, os Estados Unidos e o Canadá gordinho. América do Sul tá menor. Então, esses gordinhos, quanto mais gás carbônico emite, maior foi desenhado o país no mapa. É isso, tá bom? Porque acho que tem um exercício que pergunta sobre ele, tá? É isso, pessoal. A tarefa de vocês é a página 46 da apostila, certo? Mais a página 21, 22, 23 e 24 do caderno de exercício. Eu já tô passando porque senão vai ficar muita tarefa. Porque depois da semana que vem, que é a semana especial, quando eu terminar, eu não quero passar toda a tarefa, porque na outra semana é prova. Então vai ficar pouquinha tarefa, tá bom? É isso. Não esqueçam de beber água, de dormir, de não ficar estressado, tentar fazer algum exercício físico, nem que for polichinelo parado em casa, para ficar bem. Com a imunidade alta, se alimentem bem. Certo, pessoal? Um beijo até semana que vem na live que eu vou fazer com uma professora, que é segredo, certo? Vai ser muito legal. Tchau, pessoal. Beijo.